Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos mais uma vez ao Dan por Dani. Aqui é o Dan, ou Dani, e eu vou trazer um videozinho de uma viagem que eu fiz no ano passado. Nas minhas férias eu fui lá em Balneário Camboriú, no Oceanic Aquarium, e foi um passeio muito massa, um passeio ecológico bem legal para levar as crianças, para ver os animais, para eles se aproximarem mais dessa vida marinha, e vale muito a pena conhecer. Espero que curtam o vídeo, não vou ficar me estendendo muito aqui. Agradeço muito a audiência de vocês. Se puderem, curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos para conhecerem o meu trabalho e também conhecerem o Oceanic, né? Vale muito a pena conhecer. Se você já foi lá no Oceanic, comenta aqui embaixo, diz o que achou. Vamos interagir, beleza? Um forte abraço para vocês e bora pro vídeo. Nós vamos dormir agora, amanhã é cedo, nós vamos fazer um passeio lá no Oceanic Aquarium. Então vamos sair cedo aqui de Floripa para ir lá para Balneário Camboriú, beleza? Então vamos dormir para amanhã cedinho já se encaminhar, fazer um passeio bem legal. Você começa a viagem pelo aquário. Na parte de cima, onde você conhece ali a parte dos aquários de água doce, indo do aquário americano, norte-americano, né? Dos aquários orientais, né? Asiáticos, e chegando ali para o fim na parte de aquários amazônicos, do Pantanal, realmente fazendo uma viagem por diversos países, diversos continentes e vários tipos de habitats que você encontra aqui dentro do oceano.
passeio muito legal porque você também conhece algumas animais que você só conhecia da TV ou de filmes, como as piranhas, sucuri, jacaré, né, várias espécies que você não teria um contato tão fácil, né, vendo eles ao vivo.
recintos eles fizeram aquários tradicionais, se assim pode dizer, com peixes acara-bandeira, acara-disco, vários peixes que são tradicionais e são muito usados no aquarismo caseiro, digamos assim. E isso é muito legal, né, para as pessoas poderem ver que elas podem ter esse tipo de aquário em casa, com cuidado e com responsabilidade pelos peixes, né? Eu aproveitei e retornei um pouco ali na exposição ali no aquário, porque as pessoas têm o costume de ficar tudo aglomeradas e andar tudo junto. Então eu tô acabando conseguindo ver os peixes, não consegue aproveitar direito, fazer imagens boas. Então eu aproveitei que todo mundo tinha passado e voltei um pouquinho para capturar algumas imagens que eu não tinha conseguido antes, né? Conhecemos aí o biótipo de água doce. Agora vamos aqui para a parte do marinho. Pequeno museu que eles têm, onde eles fazem alguns tipos de artes com materiais que foram abandonados, jogados no mar, fazendo algum tipo de arte, utilizando esses materiais como meio de conscientização, né, quanto à poluição no mar, que é um problema que está cada vez mais matando os nossos oceanos.
para o perigosos. Quesito das crianças também é muito legal, porque alguns recintos têm animais que eles acabam interagindo com quem está ali, né? Como os pinguins, as lontras, então tem uma certa interação muito legal que as crianças ficam apaixonadas quando elas veem.
Legal aqui que no passeio também tem um exemplo de um acrílico que eles usam, né, nos aquários, que suporta todo o peso e a força, né, da água, a pressão de água. Né? Muito legal pra gente ter a noção do tamanho do acrílico. Chegando ao final aqui do passeio, a única coisa que eu senti um pouco de falta, porque como muitas pessoas vêm pro aquário e vão trazer crianças e ter a vontade de ter um aquário em casa, e normalmente o peixe que ele é escolhido é o beta, que é um peixe mais conhecido no Brasil, um peixe barato, e tem aquela nojeira daquele kit beta. Então eu achei que poderia ter um recinto de betas que mostrasse um habitat ideal para esse tipo de peixe. Talvez na saída, com um tamanho legal, de um jeito que deveria ser um aquário de beta e fácil de ter em casa, né? Mas conversando com o pessoal da aquário, eles falaram que por ser um peixe muito comum, então não valeria a pena ter no aquário. Então só isso que eu achei que poderia ter essa opção, né? Ter um aquarinho de beta para instigar as pessoas a terem um aquário legal e interessante em casa, um aquário fácil e também bonito. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. É um vídeo mais diferente do que eu tenho feito. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se puderem curtir e compartilhar o vídeo, eu vou ficar muito grato. Um abraço e até os próximos vídeos.